Os questionamentos nos motivam a criar. Obrigado, Eliezer Lopes. O vídeo, cujo endereço apresento aqui, que se encontra no meu canal Alemão McFlu Resolve, tinha erros e o objetivo era que fossem localizados. Ele é baseado em um problema onde estaremos aplicando a associação em paralelo de duas bombas iguais. Então nós temos o enunciado. Considere a instalação a seguir que pode operar só com uma bomba e com bombas associadas em série e paralelo. Sabe-se que a tubulação é de aço 40 com um único diâmetro nominal de 1,5 polegadas, a rugosidade equivalente 4,6 10 a menos 5 metros, que as válvulas são da Mipel e os demais acessórios são da Tupi. E que o medidor de vazão Q é um Venturi com comprimento equivalente igual a 4,36 metros. Conhecemos ainda as singularidades 1, 2, 3, 4 e 5, que são válvulas esferas de passagem plena. RV é a válvula de retenção vertical da Mipel e VGA é a válvula globo angular sem guia da Mipel. Sabemos ainda que o fluido bombeado é água a 20 graus Celsius. A associação em paralelo das bombas alimenta só a parte inferior do reservatório, ou seja, a esfera 5 está fechada. Esse era o nosso esquema do problema. Tem erro em algum comprimento, mas como vou ver isso? Lembre que as vazões que passam pelas bombas devem ser iguais. B1 vai contribuir com a vazão da associação em paralelo sobre 2 e B2 também vai contribuir com a vazão em paralelo sobre 2 para o bom funcionamento da instalação, só se as perdas antes da fusão forem iguais. Só existirão vazões iguais através das bombas associadas se a perda de carga antes das mesmas e depois dela, até o ponto que as vazões se somam, forem iguais. Vamos iniciar verificando os dados coletados para a água e para os comprimentos equivalentes. Para isso, nós vamos recorrer à web, na página www.escoladavida.eng.br, clicando na engenharia, depois em hidráulica 1 e chegando em hidráulica 1, clicando em chamada de hidráulica 1. Lá nós vamos ter uma série de consultas, entre elas o manual da Tupi, o manual da Mipel, para que possamos observar os comprimentos equivalentes. Feito isso, o problema apresenta os seguintes dados. Para a bomba funcionar adequadamente, nós temos os dados ligados à água e os dados ligados às singularidades e também ao diâmetro, fora a aceleração da gravidade. Aqui já observamos dois erros. O comprimento equivalente da válvula globo angular sem guia é 5,79 metros. E o cotovelo de 90 graus, para ter o valor de 1,41 metros, tem que ser fêmea. Para comprovar isso, eu mostro um trecho da tabela apresentada pela Mipel. Então nós temos que para a tubulação de 1,5 polegadas, ou seja, 40, diâmetro nominal, o comprimento equivalente é 5,79 e não 4,88. 4,88 seria para a tubulação de 1,25 polegadas. Portanto, temos um erro aqui. Isso acarreta um erro na somatória dos L's equivalentes, que passa a ser 42,54. Com isso, eu vou ter que alterar a perda de carga que ocorre da bomba B1 no trecho da B1 até a fusão. Então eu vou pegar todo esse trecho aqui e vou ter que alterar porque esse L equivalente da VGA está errado. Fazendo a conta, eu verifico que esse valor seria 34.277.448,52 e não 33 milhões. Desta forma, eu vou ter que impor que esta perda deve ocorrer no trecho da B2 até X, o que implica em alterar algum comprimento que não afete a perda de carga que fizemos no trecho da B1 até X. Ora, o único comprimento que eu posso garantir que isso não vai ocorrer, já que a somatória dos L's equivalentes estão corretos, seria 1,17. Então eu vou ter que mexer, que é o comprimento da tubulação, para que o seu valor nos dê 34.277.448,52. Não mexo em 2, porque se eu mexer em 2, eu vou mexer com o trecho da B1. Não mexo em 2,7, porque isso aí também acarretaria duas mexidas, né? Se eu mexo aqui, automaticamente tenho que mexer nessa horizontal. E também isso mexeria no trecho da B1, já que eu mexendo aqui, eu mexo nesse comprimento. Não mexo em 1 metro também, para não alterar a outra, vamos mexer somente nesse 1,17, de tal forma que eu tenha essa perda de carga.
O engenheiro precisa resolver o problema. E esse é um problema. Eu vejo que existe um erro e eu tenho que achar a solução. Para isso, eu vou impor que esse número é obtido por L mais 37,76, que é a somatória dos L equivalentes, está correta, dividido pelo diâmetro interno, 2G área ao quadrado. Então, minha única incógnita é o L. Daqui eu vou tirar que o meu L é 9,28 metros. Agora, como que eu obtenho esse L? 2 mais 2,7 mais 1 mais X, porque eu não sei esse valor, é o que eu quero obter, mais 1,5. Então, eu teria somente uma incógnita, que seria para alterar esse 1,17. Tiro esse X para 2,08 metros. Então, aqui está a alteração que eu devo fazer na figura. Olha, alterando esse valor, é claro que eu vou alterar a perda de carga que eu tinha. Então, eu ficarei com a perda de carga no trecho da B2 até aonde as vazões se unem, calculado pela fórmula universal. F, 9,28 metros, somatória dos L's equivalentes, diâmetro interno, 2G, área ao quadrado. Dessa forma, eu obtenho a perda de carga no trecho precisamente igual à que eu tinha para alimentar a instalação pela B1. Então, no vídeo, onde eu tinha lá perda no trecho da B2 a X e perda da B1 até X, eu tenho erros. Esse 33.614.343.12 deve passar para 34.277.448.52. Lembrando que esta vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo. Feito isso, eu já estou vendo um outro erro aqui. Quando no vídeo eu apresento a equação para obtenção da CCI, nessa parte das perdas, eu não utilizei o gama vezes o Q da associação em paralelo sobre 2 nesse trecho, o gama Q da associação em paralelo nesse outro trecho. Dessa forma, já que eu alterei o 208, eu também observo que a indicação da vazão da associação em paralelo está inadequada. Por quê? Porque eu venho para a parte de baixo, essa parte de cima eu não utilizo. Então eu teria a vazão a partir daqui vindo para a parte inferior do meu reservatório. Dessa forma, eu teria, aplicando a somatória das potências, já que quando as vazões são diferentes, eu não posso fazer um balanço de carga, mas tenho que fazer um balanço de potência, eu teria gama Q da associação em paralelo sobre 2, carga em N1, mais gama Q da associação em paralelo sobre 2, HN2, já que cada uma coisa contribui com a metade da vazão da associação, mais gama Q da associação paralelo sobre 2 da B1, mais gama Q da associação paralelo da B2, ambas as bombas contribuem com a metade da vazão da associação em paralelo, igual gama Q da associação paralelo carga total na seção final, aqui está a minha seção final, mais gama Q da associação paralelo sobre 2, mais a perda que eu tenho nesse trecho da B1, mais gama Q da associação paralelo sobre 2, mais a perda de carga que eu tenho nesse trecho da B2. Essas perdas é que tem que ser iguais para que eu consiga chegar com as mesmas vazões, ou seja, Q da associação paralelo sobre 2, mais a perda de carga que eu tenho após a união, que seria desse ponto em diante, com a vazão já da associação. Então, qual é o meu comprimento aqui no caso? Eu teria 2, 3, 3,75. Quais são os L's equivalentes? Eu teria aqui um T bilateral, que tem um comprimento equivalente 2,5. Eu teria o Venturi, que foi dado, comprimento equivalente 4,36. Um joelho de 90 graus, fêmea, 1,41 metros. Um T de passagem lateral, 2,06 metros. Uma esfera plena, aqui 0,55. E uma saída de tubulação de 1 metro. Diâmetro interno, 2G, área ao quadrado. Eu já corrigi os meus valores aqui que estavam errados. Dessa forma, eu observo que também existe um outro erro no vídeo. Foi dito que a carga manométrica da B1 mais a carga manométrica da B2 vai dar a carga manométrica da associação em paralelo. Não é verdade. Na associação em paralelo, a carga manométrica fica constante e o que eu vou somar são as vazões. Então eu teria que a carga manométrica que a bomba B1 contribui é igual à carga manométrica que a bomba 2 contribui, já que as perdas são iguais, a vazão é a mesma, então as cargas são as mesmas, e isso é igual à carga manométrica da associação em paralelo. Portanto, a equação da CCI dada está errada. Vamos corrigi-la. Vamos mostrar que, em vez deste 16.807.171,56, vai nos dar 8.569.362,13. Não esqueço que essas vazões estão entrando em metro cúbico por segundo. Vamos lá. Eu pus em evidência o gama Q da associação paralela sobre 2, HB1 e HB2. Sumiu a parte do nível do reservatório. Por quê? Porque as cargas lá eram iguais a zero. Sumiu. Mas gama Q da associação em paralelo, a carga na seção final, que seria o Z,
mais o V ao quadrado sobre 2G, aqui seria a parcela da carga cinética, mais gama Q da associação paralela sobre 2, em evidência, perda no trecho da B1 até onde ela se une, perda no trecho da B2 até onde ela se une, mais a perda de carga depois da união. Eu estou vendo que aqui vai me dar duas vezes, já que elas são iguais, o HB da associação paralelo. E aqui também vai me dar duas vezes as perdas, já que elas são iguais. Dessa maneira, se eu simplifico, eu posso cortar o gama aqui da associação em paralelo, que ela vai aparecer nesse termo, ela aparece nesse termo, ela aparece nesse termo, já que eu simplifiquei o 2, e ele aparece nesse termo. Com isso, eu vou ficar com a equação da CCI como sendo 3 igual 29.730.5, que é da associação paralelo, igual, que seria a carga cinética na seção final, mais a perda de carga no trecho das bombas, que é calculada com a vazão da associação em paralelo sobre 2. O F, né? O meu F tem que ser feito com essa condição, a vazão da associação paralelo sobre 2. A alteração aqui, que deu o 8.569.362.13, mais o F calculado com a vazão da associação em paralelo, vezes o termo que obtivemos no cálculo da perda de carga, que é da associação paralelo sobre 2. Então nós vamos ter que atribuir valores para a vazão, calcularmos os F, são dois Fs diferentes, e vamos calcular o HB da associação paralelo, que eu vou chamar de HS, carga que o sistema precisa para funcionar adequadamente. Dessa maneira, nós tínhamos uma tabela apresentada, como havia um erro aqui, toda essa coluna referente à CCI estava errada, então estão aqui os valores corrigidos. Desta maneira, estas correções vão alterar a equação da CCI que havia sido obtida pelo Excel. Então nós tínhamos uma equação da CCI obtida pelo Excel que está errada, nós vamos ter que fazer esta alteração. Feita a alteração, está aqui a nossa equação da CCI corrigida, nós podemos achar o ponto de trabalho, que é no cruzamento da CCI com a CCB da associação em paralelo. Observem que aqui eu igualo essa equação da CCI com essa equação da associação em paralelo. E observem que essa equação foi obtida quando eu dividi aqui por QA sobre 2, como está ao quadrado, dividir por 4, aqui dividir por 2. E o termo independente ficou constante. Dessa maneira eu igualo, verifico que eu tenho um erro aqui, claro, então essa equação está errada, eu vou fazer a correção, igualei as equações, vou achar uma vazão, em vez de 17,9 m3 por hora, de 19,76 m3 por hora. Eu vou pegar esta vazão, vou colocar na minha equação da CCI e vou achar o meu HB da associação em paralelo. Achei o valor. Faço a mesma coisa, pego a vazão do ponto de trabalho, jogo no rendimento, acho o rendimento. Ora, posso calcular a potência da associação em paralelo, que é o gama, vezes a vazão da associação em paralelo, só que em metro cúbico por segundo, por isso que eu dividi por 3.600, vezes o HB da associação paralelo dividido pelo rendimento, que vai nos dar 1.669,2 watts. Novamente, reafirmo, esse vídeo foi motivado para responder às perguntas que me foram enviadas por Eliezer Lopes. A ele, o meu muito obrigado. Até breve. Não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal. Clique também no sininho, acione o sininho, assim vocês receberão a notificação de todos os vídeos que devem sair no mínimo um por semana.